curso Ouro das Organizações, na nossa 15ª lição, que irá agregar valor à sua liderança. Os líderes se destacam nos momentos mais difíceis. É justamente nos momentos mais difíceis dentro das organizações que a gente consegue descobrir quais são os bons líderes, né? Ou seja, os verdadeiros líderes que existem na organização. Quando estamos passando por problemas, é justamente nesses momentos que a gente consegue identificar que tipo de decisão nós devemos tomar. Para isso, ou seja, o bom líder, ele tem que parar, analisar os fatos que estão acontecendo, quais são os critérios, o porquê dessas dificuldades, o porquê desses problemas. Pode ser um caso fora da organização, pode ser um caso econômico que o país pode estar passando, pode ser uma crise, por exemplo, que a gente está vivendo agora sobre a pandemia do Covid. Então, tudo isso são fatores que poderão dificultar dentro da organização. E aí você, como um bom líder, tem que analisar esses fatos, né, para que eu possa, ou seja, para que você realmente possa tomar a decisão correta e não se atrapalhe, ou seja, não se atropele nessas decisões. Senta-se, coloca no papel, analisa tudo, vê todas as possibilidades possíveis, positivas e negativas, para de fato aí você tomar a decisão correta. E aí a gente percebe quem é de fato o líder. Nos momentos difíceis, o que um líder deve fazer? Não posso liderar pessoas se depender delas. A gente pode até estranhar essa frase, né, dizer que o líder não pode liderar pessoas quando depende dessas pessoas. Claro que isso, o líder ele tem que se voltar para as pessoas. A gente sempre falou anteriormente que o líder é aquele que se volta para as pessoas. E o propósito do líder é justamente equipá-las, né, treiná-las, sensibilizá-las, trabalhar a informação, trabalhar o aprendizado, trabalhar os treinamentos com a sua equipe, se voltar para as pessoas dentro da equipe. Isso o líder tem que fazer. No entanto, em muitos casos, o líder ele tem que tomar decisão independente das outras pessoas. Ou seja, dentro da sua visão como líder, dentro do momento, dentro da dificuldade, ele tem que tomar uma decisão. Mesmo que essa decisão venha depois sofrer críticas, né? Porque as pessoas vão criticar. Seja a decisão que você tomar, você vai sofrer as críticas, vai ter problemas. E aí é claro que com a decisão tomada, você vai começar a contornar tudo isso. E aí você tem que aprender a fazer isso. Porque não é saudável o líder ficar dependendo de outras pessoas simplesmente para tomar uma decisão na qual ele tem a visão de como resolver. Se eu como líder tentar agradar as pessoas, agradar todo mundo, eu vou me indispor com o resto da organização, eu vou me indispor com o resto do mundo, ou seja, alguém vai sair ferido. Então não adianta eu ficar preocupado com essas pessoas, eu tenho que tomar a decisão que é certa para a organização. Dentro da visão do líder, ele tomou a opção correta sobre uma análise, sobre uma reunião com os membros, ou seja, tomou a decisão que deveria tomar. Então o líder ele tem que manter a sua visão tanto para a organização como também para as pessoas, mesmo que isso venha sofrer, ou seja, mesmo que ele venha sofrer com as atitudes do qual ele tomou, porque esse sofrimento é um fardo, né, que o líder tem, ou seja, quando ele trabalha a sua liderança, ele vai sofrer isso, ele vai sofrer essas desilusões, as pessoas vão criticá-los, mas é um fardo que ele leva para a vida toda. E também é um aprendizado que ele vai ter. No momento que acontecer uma outra dificuldade, um outro problema que surgir, ele já sabe mais ou menos quais são as decisões que ele poderá tomar, evitando determinadas pessoas. Como tomar essas decisões difíceis? Todo líder enfrenta problemas, enfrenta decisões, mas é justamente nesses problemas que a gente consegue identificar quem é o líder bom, quem é o líder verdadeiro. Liderar pessoas é complicado, é difícil, principalmente quando você tem que ser aquele líder de coragem, aquele líder que toma as decisões. Então, quando você é um líder que tem que tomar as decisões, vão chegar pessoas buzinando no seu ouvido, te criticando, te fazendo ameaças, ou seja, tudo enquanto pode acontecer
nesse momento, mas aí você tem que tomar a decisão que tem que ser tomada. Cerca de 95% das decisões de um diretor executivo, por exemplo, dentro de uma organização qualquer, elas poderão ser tomadas por um simples estudante, né, de ensino médio, um estudante que tem uma inteligência razoável, tá? Ele pode tomar essas mesmas decisões que esse diretor executivo toma, porque essas 95% das decisões, elas exigem um senso comum, ou seja, é apenas uma questão de lidar com alguns fatos que dentro dessa liderança, ou seja, esse estudante, tendo esse senso comum do certo e do errado, ele pode tomar essas decisões, ou seja, está dentro dos 95%. Mas aí falta 5%. E os diretores executivos dessas grandes organizações, eles não são pagos para tomar as decisões desses 95%. Esses diretores são pagos para tomar as decisões dos 5%, que é justamente os 5% onde tem um maior critério de desempenho de um líder, que é justamente tomar aquelas decisões difíceis. É aí que está o X da questão. Esse 5% representa as decisões difíceis, aquelas decisões que vão dar um norte para a organização ou que podem demandar uma queda dessa organização. 5% apenas. Toda mudança, todo desafio, tudo que vai mudar, modificar, tudo que é novo, tem-se uma decisão difícil a ser tomada. E é aí que o bom líder, ele tem que avaliar toda essa dificuldade, todo esse problema, para ver se realmente que essas decisões que estão sendo tomadas se encaixa justamente dentro do perfil da organização. Eticamente, a organização está agindo corretamente com todos. E essa maneira de se agir dessa forma é que faz a grande diferença desses líderes dentro da organização. Como é que você sabe que você está lidando com uma situação difícil e que aí você tem que dar a partida, né, a contrapartida como líder que você é? Você vai descobrir isso a partir do momento que você consegue identificar esses 3 sinais que a gente vai ver agora. Primeiro, a decisão difícil, ela demanda riscos. E os líderes precisam fazer certas coisas que os outros não conseguem fazer. Então, quando isso acontece, porque demanda um certo risco, e quando tem um risco, muitas pessoas fogem, correm com medo de querer tomar decisão. E o líder, aquele bom líder, o líder verdadeiro, não. Ele bate no peito e diz: sou eu, é a minha vez de tomar a decisão. Ou seja, ele se coloca na linha de frente. Pode mandar bala que eu estou aqui para defender a minha equipe, defender a minha organização. Segundo, a decisão difícil requer uma batalha interna. Devemos vencer as batalhas internas que existem dentro de nós. Se a trilha fosse limpa, tranquila, ou seja, se o caminho que a gente deve seguir fosse fácil, né? Se não tivesse nenhuma pedra no caminho, seria muito bom. Mas existe pedra no caminho. E aí a gente tem que saber justamente a lidar com essas pedras, né? Como é que a gente vai trabalhar essas dificuldades? Porque se não existisse nesse percalço, nesse caminho, essas dificuldades, qualquer pessoa poderia, de um bom senso comum, poderia tomar as decisões. Não existe problema, não existe dificuldade, então vão aparecer N pessoas querendo comandar. E aí quando você, como líder, separa as pedras, limpa o caminho, ou seja, quando você toma as suas decisões, irão pessoas te criticar. Vai acontecer isso, não tenha medo, enfrente essas críticas de cabeça erguida, tá? Porque você tem a noção, você é capaz, você enfrenta de peito aberto todas as críticas que poderão surgir na sua vida. A terceira é, a decisão difícil, ela identifica quem é o líder. De vez em quando eu percebo, eu consigo ouvir alguns profissionais, alguns líderes reclamam da organização, reclamam das situações, das dificuldades que estão passando dentro da organização. Eles só veem o problema, ou seja, esses líderes só estão enxergando o problema.
No entanto, diante desses problemas, na verdade, eles deveriam agradecer, levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por essas dificuldades, por esses problemas que existem dentro da organização. Por que tem que levantar a mão para o céu? Porque é por causa dessas dificuldades que você está ali para resolvê-la. Se você é um líder, a posição que você está dentro da organização como líder, essa é a posição na qual você tem que solucionar os problemas existentes. Se tudo estivesse correndo a mil maravilhas dentro da organização, você acha que a organização ia precisar de você? Não. Fique sabendo que você ia ser dispensado dessa organização. Por quê? Não preciso de um líder aqui, tudo está correndo normal. Então, quando a organização ela precisa de um comando, ou seja, de um líder dentro dela, é porque ela precisa justamente que ele resolva os conflitos, resolva as dificuldades, resolva o problema. E aí é que você entra como um líder que você é. Quando uma organização está embalada, está fluindo bem, qualquer pessoa pode se colocar na frente e dizer que é capacitada para administrar essa organização. É muito fácil quando a gente já está num barco andando e apenas precisa dirigir esse barco sem nenhuma dificuldade. É muito fácil. Mas se de repente o mar começa a ficar agitado e aí você não sabe para onde seguir, qual o percurso a seguir, e aí você começa a ter dificuldade, você começa a ficar com medo das decisões que você vai tomar ao dirigir esse barco. Mas aí se você não tem nessa direção, nesse barco, nesse comandar a empresa, você precisa identificar realmente o que os outros estão fazendo, o que os líderes estão acertando, qual o percurso que eu vou tomar daqui para frente. Então, se eu tenho pessoas, se eu tenho para onde ir, seguir esses líderes, então eu vou mudar o meu percurso em seguir eles. E se você não faz isso, se você não segue esses líderes, você vai perceber que poderão chegar pessoas e tomar essa rédea, né, essa direção, tá, de você e mudar o percurso, o destino dessa organização. Então, atente bem para que você realmente reconheça a sua capacidade de liderança e mude o percurso para o norte, né, para o rumo correto que essa organização vai ter. Mas aí a gente observa que em alguns casos essa organização está indo para o caminho errado. Então, quando isso acontece, quando a gente percebe que a organização está indo para o caminho errado, é aí que os líderes vão justificar os seus salários, ou seja, é aí que eles vão começar a ter que tomar as suas decisões, né, para poder valorizar quem de fato realmente é o líder. Então, esse líder nessa dificuldade, nesse rumo errado que a organização está tomando, somente o líder bom é que de fato vai aparecer para poder colocar novamente essa organização no caminho certo. E aí, quando ele começa a colocar essa organização no caminho certo, a gente percebe que nesse momento assim, ele tomou a decisão correta, ou seja, era uma decisão difícil, mas que fortaleceu a permanência dessa organização ativa no seu mercado de trabalho. A pessoa certa na hora certa. Um dos segredos para se preparar esse momento de dificuldade que poderão chegar é justamente quando você começa a tomar as decisões nas pequenas coisas que vão acontecendo dentro da organização. As pequenas dificuldades, né, os pequenos problemas que vão acontecendo, você como líder começa a analisar esses pequenos detalhes e começa a tomar as decisões. Esses fragmentos de problemas que vão acontecendo dentro da organização vai lhe fortalecer quando surgir um problema maior. Então você será a pessoa certa no momento certo. E aí você vai estar preparado para poder realizar as coisas difíceis, as coisas inusitadas, né? E as coisas mais simples que você achar que poderá fazer, você vai realizar. Então, quando você começa a trabalhar essa liderança nas pequenas dificuldades que você tem, e você toma essas decisões, você vai perceber que você está preparado para os grandes problemas porque poderão surgir dentro da organização. E esse preparo, eles vão servir justamente para que você possa, no momento que for adequado tomar as decisões corretas, você está pronto, né? Está pronto ali para tomar
essas decisões. Então, entenda bem, se você não for capaz de resolver os pequenos problemas, tenha certeza que você não vai estar preparado para resolver os grandes problemas quando surgirem. Então, se ligue nos pequenos detalhes, nos pequenos problemas que a organização está passando. Chame a sua equipe, busque uma solução, tá? Resolva o problema, certo? Isso é a liderança, é isso que você vai fazer. Aplicação prática. Você já teve que tomar decisões difíceis? O seu histórico de decisões ele tem muito a ver com o seu dia a dia, com as decisões que você já tomou no passado, com as decisões que você toma hoje? Como é que é esse histórico de decisões que você já tomou? Anote, pega o seu caderno, faça uma anotação das decisões que você tomou. Se é em casa, qual foram as decisões que você tomou em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação à sua vida, tá? Em relação à sua comunidade? Que tipo de decisões são essas que você já tomou? Dentro da organização, então procure, identifique quais são essas decisões. Se você teve alguma dificuldade, você se considera em condições de vencer essa batalha interior? O que você faz para vencer, combater os conflitos internos quando existe uma dificuldade dentro da organização? Como é que está o seu lado emocional? Você trabalha isso? Quando chega um problema, você se estressa, você se zanga, você não quer nem saber? Como é que está o seu emocional em relação a isso, a essas dificuldades internas que poderão surgir nesses momentos? Faça hoje o que pode, assim amanhã você estará pronto para fazer aquilo que deve ser feito. Como líder, você evita riscos? Toda decisão difícil, ou seja, toda decisão, independente seja difícil ou não, ela envolve riscos. E aí então, como é que está a sua disposição, a sua pessoa como líder, tá? Você está pronto para entrar na linha de frente? Você está de peito aberto para combater os inimigos, tá? Para enfrentar as críticas que vai sofrer no momento dessas decisões? Como é que está você hoje? E é capaz de fazer tudo isso, ou seja, de enfrentar esses obstáculos, de enfrentar o problema, de enfrentar as críticas, tá? Em paz, tá? Com você, com a sua equipe e com a sua organização, ou seja, emocionalmente você está equilibrado. Então procure-se equilibrar o seu emocional, porque quando você consegue equilibrar esse emocional, evitando os estresses, tá? Você consegue dominar toda a situação e não ter nenhum problema com a equipe, nenhum problema com a organização e nem também um problema com você mesmo. Ou seja, os líderes se destacam nos momentos mais difíceis. Se as pessoas dos quais você está liderando têm um peso de responsabilidade enorme, então significa dizer que você tem uma grande responsabilidade e você mantém uma confiança enorme, ou seja, a sua equipe, os seus subordinados confiam enormemente em você. Pergunte a eles quais são as dificuldades, quais são os problemas que eles estão passando, porque isso vai ajudar no crescimento deles, vai motivar eles, vai entusiasmar os membros da sua equipe. Quando você consegue identificar juntamente com ele isso, você está trazendo para todos eles justamente o quê? Um estímulo para que eles também possam tomar as decisões no momento que forem necessárias. E aí você continua apoiando eles nas decisões dos quais eles tomaram, para que eles se mantenham firmes naquilo que eles reconhecem como decisão correta para a organização. Com isso, nós encerramos a nossa 15ª lição que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula, um forte abraço.